Olá pessoal, beleza? Então, hoje domingo, né? Um dia após a prisão do Lula. E aí eu te pergunto, você está feliz com a prisão do Lula? Né? Nós que lutamos, né, há mais de 10 anos aí para que isso acontecesse, a gente está vibrante realmente, a gente vibra. Muito feliz, porque é uma conquista, na verdade é uma conquista. Veio de tanto tempo lutando para que a justiça prevalecesse, porque nós moramos num país onde queremos que a justiça seja soberana sobre o crime, e não o contrário. Então, diante disso, diante do acontecimento em que uma pessoa, um criminoso, ele é recluso, para ele não cometer mais injustiça na sociedade, nós que procuramos a justiça temos que ficar felizes, né? Temos que falar, estou feliz, e etc. Porque foi uma luta muito grande. Não sabemos até onde o Lula vai ficar preso. Mas a gente fica feliz por essa condição, por essa situação. Até o próprio Evangelho diz, né? Nós, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Não é? O amor é aquele que se alegra com a justiça. Que a justiça é a verdade, fundamentada na verdade. Então nós todos que temos o anseio pela justiça, deveremos estar envolvidos e revestidos de alegria por esse fato, porque a justiça está sendo soberana e está ganhando. Não é? Aí nesse momento surgem algumas pessoas que parece que não gostam da nossa, né, esse momento que a gente explode de alegria. Como se nós fôssemos pessoas sádicas que estamos torcendo para o mal, para a derrota de uma pessoa, de uma outra pessoa. Então a verdade é más interpretações. Eu da minha parte, acho que milhões de pessoas, nós não estamos felizes com o sofrimento do Lula, da pessoa Lula. Nós estamos felizes porque, vendo que o próprio Lula, ele se encarnou sobre ele a questão da criminalidade. Ele, né, trouxe para a sua vida a mentira, a desordem, a morte, as drogas, né, o comunismo em si, trouxe para a sua personalidade. Então este homem tornou-se o ícone, o signo da criminalidade do Brasil. Então há uma necessidade de prender esse homem, sem problema algum. E devemos nos alegrar, ir para a rua e fazer festa. Glória a Deus por isso. Agora, por um outro lado, para falar a verdade, olhando as imagens de Lula sendo preso, lá no fundo dá um pouquinho de tristeza para a gente, por um sentido religioso, e pela misericórdia de Deus e pelo amor de Deus que está em nosso coração. O Espírito Santo, ele mora em nosso coração. Então, diante disso, a gente olha para uma pessoa humana e começa a ter piedade. Nós devemos ter, apesar de que a justiça não é uma impiedade, né? A justiça é a justiça. Mas olhando para aquela situação onde o Lula estava, né, entre dois policiais federais sendo conduzido, a gente começa a meditar. Será que é isso que Deus quis para ele? Lula é uma criatura humana, foi Deus que o criou, né? Todo humano foi criatura de Deus, apesar de que ele se desviou. Ele vive envolto de mentiras e andando com pessoas corruptas, isso não agrada a Deus. Mas será, né, que Deus está se alegrando com isso, com o humano Lula? Deus está se alegrando com a justiça, porque Deus é amor e o amor se alegra com a justiça. Mas a deteriorização do humano, do homem Lula, principalmente ele que viveu todo esse tempo envolto de mentiras, né, de prostituições, né, de comunismo, de maldições, não é? Teve sim as oportunidades de se converter, de largar o crime e viver numa forma de sociedade. Então o feio disso é um homem de alta idade. Lula chegou numa idade onde todos nós, à medida que nós vamos avançando na idade, nós vamos olhando para trás e reconsiderando nossos atos e arrependendo de nossos atos. Então Lula teve seus tempos, mas a ganância, a soberba dele fez com que ele fechasse seu coração para Deus e ficasse só mesmo se alimentando de coisas erradas. E isso faz com que há algo ruim. Você vê um humano, uma criatura de Deus, numa idade avançada, ao invés de estar ensinando os netos, os filhos netos, toda a sociedade, o homem público, ensinando aquilo que é correto, exortando os outros a fazerem boas ações, ele está indo para a cadeia, finalizando, se tudo se cumprir, não é? Lula vai finalizar os últimos dias de vida dele na cadeia, vai morrer na cadeia, se tudo andar com essas condenações. Isso não é de tudo ruim, porque é o momento dele se converter e conversar com Deus, né? Mas que é feio uma pessoa de alta idade não se arrepender de seus pecados e deixar que essa imagem
de uma criatura, de um homem que foi feito por Deus, ser a representação do crime e estar finalizando sua vida na cadeia. Isso não é bom. Eu mesmo não queria isso para um parente meu. Né? Olha quantos homens da sociedade, o meu pai, o seu pai, pessoas de uma idade avançada, meu pai já está com Deus, não está aqui, mas que no fim da vida é aquela pessoa meiga, é uma pessoa assim que transmite segurança para a gente, né? O Lula também nessa idade poderia estar dentro de casa, acalmando já, cuidando dos afazeres domésticos, com uma vida mais pacata, uma vida tranquila, como diz a palavra de Deus. Nós temos que rezar pelos governantes para termos uma vida tranquila. Não precisamos ter vida badalada. E ele vivia uma vida badalada. Essas últimas imagens dele ali, envolvido ali junto de maus sacerdotes, falsos sacerdotes, né, dentro de uma celebração que seria santa, enchendo a cara de álcool. Né? Então é triste a imagem do Lula. Eu vibro sim pela prisão da pessoa, do criminoso, mas do Filho de Deus, né, eu rezo por ele. Mas do Filho de Deus deteriorando a sua imagem, né, que Deus tenha piedade dele. Né, que Deus venha socorrer, trazer conversão, né, e que vai mudando, dá a ele a oportunidade de ele conhecer Jesus, dele se irmanar com a graça de Deus e andar de passos santos. Que Deus abençoe o Lula, Deus abençoe toda a sociedade brasileira, vibremos sim com esse momento, que rezemos por todos uns pelos outros, que todos estejam na cadeia, todos os criminosos. Fique com Deus, até mais.